Você tem dúvidas sobre o que a Bíblia ensina acerca das coisas futuras? Quer tirar suas dúvidas e se aprofundar de uma vez por todas em escatologia? Olá, eu sou o pastor Diego Rui, professor do curso de Teologia Reformada, e nós vamos hoje começar mais uma aula, mais um módulo, mas antes disso, não se esqueça de curtir esse vídeo, deixar o seu comentário, compartilhá-lo com outras pessoas e também se inscrever em nosso canal, para que você receba as atualizações da Sexta Igreja. Vamos lá para mais uma aula? Vamos começar agora. Seja muito bem-vindo a mais uma aula do nosso curso de Teologia Reformada. É muito bom ter você aqui em mais uma aula e hoje nós estamos começando o nosso 8º e último módulo desse curso básico em Teologia, que tem como grande objetivo abençoar você e te ajudar a conhecer mais a Palavra de Deus, conhecer mais as doutrinas principais da Palavra de Deus e assim crescer na sua vida de piedade e de relacionamento com Deus e também te ajudar a ser bênção na sociedade, na igreja, nos ambientes onde você está inserido. Hoje nós estamos começando então o módulo de escatologia, mas se você perdeu algum módulo anterior, entre no nosso canal do YouTube, acesse a playlist do curso e veja ou reveja as aulas anteriores, certamente você vai ser abençoado. Então vamos começar nessa primeira aula de escatologia, lançando os fundamentos, entendendo o que é a escatologia, quais são as suas características principais e como ela se apresenta para nós na palavra de Deus. Então, começando pelo básico, pelo princípio, pelo fundamento, o que significa essa expressão escatologia? Bom, esse termo é a junção de dois termos gregos. O primeiro termo grego é a expressão eschatos ou eschatos. E esse termo significa último, últimas. O outro termo é logos. Logos significa doutrina, ensino, estudo e assim por diante. A junção desses dois termos dá para nós a expressão escatologia, ou seja, literalmente a doutrina acerca das últimas coisas. Para colocar em outras palavras, nós podemos dizer que a escatologia é o estudo da revelação bíblica a respeito do futuro individual e coletivo. Então, guarde isso. Escatologia é o estudo da revelação bíblica sobre o futuro individual e coletivo. E essas duas palavras nos ajudam a entender as duas grandes divisões da escatologia. Comumente, os teólogos têm dividido a escatologia entre escatologia individual e escatologia geral. Na escatologia individual, nós aprendemos sobre o futuro ou o destino dos indivíduos, a condição da pessoa depois da sua morte, o estado intermediário, o que acontecerá com ela no juízo final e assim por diante. Então, a escatologia individual foca no indivíduo. Já o outro bloco é a escatologia geral, e aqui nós pensamos no coletivo, no ensino bíblico sobre a humanidade, sobre o cosmos, o universo. Então, a volta de Cristo, a ressurreição, o juízo final, o destino eterno, novos céus e nova terra e assim por diante. Então, essas duas grandes divisões são importantíssimas. Na próxima aula, nós pensaremos na escatologia individual e nas demais nós focaremos na escatologia geral. Hoje nós estamos nesse momento panorâmico, entendendo um pouco mais da escatologia de forma geral. E aí vale a pena nós pensarmos no seguinte aspecto. Será que a escatologia é uma coisa que se concentra apenas em poucos textos do Novo Testamento e raríssimos textos do Antigo Testamento? Será que nós precisamos procurar, investigar para encontrarmos ensinamentos sobre o futuro na palavra de Deus? E a resposta para isso é não. A escatologia perpassa toda a revelação. Nós encontramos esse ensinamento sobre o futuro em toda a Bíblia, porque tanto o Antigo quanto o Novo Testamento possuem uma visão acerca do futuro, um ensinamento sobre o futuro. E isso também está presente no Antigo Testamento. Nós podemos dizer que toda a orientação do Antigo Testamento é para o futuro. E se nós pudéssemos resumir esse ensinamento, essa visão, essa marca central da
visão do Antigo Testamento sobre o futuro, nós poderíamos resumir na palavra expectativa. O Antigo Testamento é cheio de expectativa sobre coisas que aconteceriam no futuro, prometidas pelo próprio Deus. E eu quero pensar com vocês um pouco sobre alguns aspectos principais que encontramos na revelação do Antigo Testamento que formaram essa expectativa escatológica, essa expectativa do futuro. O primeiro aspecto, e talvez o principal, o mais importante, é a vinda do Salvador. Logo quando acontece a queda, em Gênesis 3, Deus promete que enviaria alguém para esmagar a cabeça da serpente, trazendo então salvação e redenção para os seres humanos. Então essa é a primeira promessa que já dá para nós uma expectativa muito grande. E essa promessa mãe ou proto-evangelho, vai se desenvolvendo ao longo da revelação bíblica no Antigo Testamento, e mais elementos vão se incorporando a essa expectativa de um Salvador. Lá em Gênesis 3 nós vemos que ele seria um ser humano, um descendente da mulher. Mas ao longo da revelação nós aprendemos que ele seria um rei, um sacerdote, um profeta, seria o próprio Deus encarnado, seria o servo sofredor que traria redenção para o seu povo através de um sofrimento vicário e expiatório. Também aprendemos que ele seria o governante de todas as nações. Então esses elementos vão se incorporando, tendo como base a promessa de Gênesis 3,15. Como diz o Anthony Huckman sobre Gênesis 3,15, esta passagem, com frequência denominada a promessa mãe, passa a determinar todo o Antigo Testamento. Poderíamos dizer que nessa passagem, Deus revela resumidamente seu propósito salvífico para seu povo. A história da salvação é um desdobramento do conteúdo dessa promessa mãe. A partir desse ponto, tudo na revelação do Antigo Testamento olha para frente, aponta ao futuro e ansiosamente aguarda o Redentor prometido. Então esse é o elemento central, a promessa da vinda de um Salvador. E juntamente com a vinda do Salvador, outros elementos de expectativa foram se acrescentando no Antigo Testamento. Um outro elemento muito importante é a vinda de um reino futuro, no qual Deus estabeleceria o seu reinado e venceria os seus inimigos. Isso é importante porque nós temos no Antigo Testamento a ideia, para usar o termo que Van Groningen usa, de reino parasita. O reino do diabo usando e utilizando os recursos do próprio Deus na criação para criar o seu império parasita. E então nós temos, ao mesmo tempo, o governo de Deus e um governo rebelde, um império rebelde, que milita contra Deus e contra o seu povo. Então no Antigo Testamento há a expectativa de que um dia o próprio Deus viria vencendo os seus inimigos e tornando o seu reino visível para toda a terra, não apenas governando de modo invisível no coração do seu povo, mas reinando de forma visível em toda a terra. Nós vemos isso, por exemplo, lá em Daniel capítulo 2, versos 44 e 45, quando Daniel interpreta o sonho que Nabucodonosor teve ao ver uma estátua muito grande, formada por tipos de elementos diferentes. E enquanto ele via essa estátua, vem uma pedra, aparentemente sem auxílio de mãos humanas, destrói essa estátua, essa pedra cresce e domina todo o mundo. Daniel diz o seguinte, explicando essa visão: na época desses reis, o Deus dos céus estabelecerá um reino que jamais será destruído e que nunca será dominado por nenhum outro povo. Destruirá todos os reinos daqueles reis e os exterminará, mas esse reino durará para sempre. Esse é o significado da visão da pedra que se soltou de uma montanha, sem auxílio de mãos. Pedra que esmigalhou o ferro, o bronze, o barro, a prata e o ouro. Então há essa expectativa de um reino futuro no Antigo Testamento. É claro que no Antigo Testamento o reino de Israel era um reino teocrático. Então Deus governava de forma, entre aspas, visível, através do rei escolhido. Mas, mesmo os reis de Israel eram reis falhos, pecadores. Muitos deles se desviaram do caminho do Senhor. Então há essa expectativa de um reino perfeito, um governante perfeito, um reino futuro. Outro elemento importante no Antigo Testamento, esse elemento escatológico de expectativa, é a nova aliança prometida por Deus. Deus estabeleceu uma aliança com o seu povo.
Mas o seu povo, de forma recorrente, foi quebrando essa aliança ao longo do Antigo Testamento. E Deus, de forma muito graciosa, ao invés de simplesmente destruir o povo que quebrou a aliança, ele promete uma aliança maior, superior, que seria escrita no coração do seu povo e que seria então obedecida. Jeremias fala isso para nós lá no capítulo 31, versos 31 a 34, que dizem assim: Estão chegando os dias, declara o Senhor, quando farei uma nova aliança com a comunidade de Israel e com a comunidade de Judá. Não será como a aliança que fiz com os seus antepassados quando os tomei pela mão para tirá-los do Egito, porque quebraram a minha aliança, apesar de eu ser o Senhor deles, diz o Senhor. Esta aliança que farei com a comunidade de Israel depois daqueles dias, declara o Senhor. Porei a minha lei no íntimo deles e a escreverei nos seus corações. Serei o Deus deles e eles serão o meu povo. Ninguém mais ensinará ao seu próximo, nem ao seu irmão, dizendo, conheça ao Senhor. Porque todos eles me conhecerão, desde o menor até o maior, diz o Senhor. Porque eu lhes perdoarei a maldade e não me lembrarei mais dos seus pecados. Uma nova aliança que é prometida. Temos mais elementos no Antigo Testamento de expectativa escatológica, expectativa do futuro. Outro elemento importante é a restauração futura de Israel. Ao longo do Antigo Testamento, por conta da desobediência do povo, Deus envia juízos temporários. Mas dois juízos ressaltam para nós. O primeiro juízo acontece lá no Reino do Norte, em 722 a.C., quando a Assíria invade, destrói o reino e leva vários cativos para a Assíria. O Reino do Norte nunca mais se recupera depois disso. O outro juízo acontece em 586 a.C., quando Nabucodonosor invade o Reino do Sul, destrói Jerusalém, destrói o templo, mata milhares e leva outros milhares cativos até a Babilônia. Então nós temos uma dispersão do povo de Israel. E por conta disso, há uma expectativa de que Deus um dia traria de volta ao seu povo a terra prometida, restauraria o seu povo, a dignidade, a realeza que tinham antes. Nós vemos isso, por exemplo, lá em Isaías 11, verso 11 e 12 também, que dizem assim: Naquele dia o Senhor estenderá o braço pela segunda vez para reivindicar o remanescente do seu povo que foi deixado na Assíria, no Egito, em Patros, na Etiópia, em Lão, em Sinear, em Amate e nas ilhas do mar. Ele erguerá uma bandeira para as nações a fim de reunir os exilados de Israel. Ajuntará o povo disperso de Judá, desde os quatro cantos da terra. Temos mais um texto, Jeremias, capítulo 23, verso 3, que diz assim: Eu mesmo reunirei os remanescentes do rebanho, do meu rebanho, de todas as terras para onde os expulsei, e os trarei de volta à sua pastagem, a fim de que cresçam e se multipliquem. Então essa expectativa de que Deus, em graça e em misericórdia, restauraria novamente o seu povo. Um outro elemento muito importante é o derramamento do Espírito. Veja que Deus promete trazer de novo o povo, fazer uma nova aliança, mas para que essa nova aliança fosse eficaz, seria necessária a atuação do Espírito de Deus agindo de forma nova, de forma poderosa, de forma plena, escrevendo essa lei no coração e habilitando o povo de Deus a obedecer essa lei. Nós lemos sobre essa promessa do derramamento em principalmente dois textos. Primeiro, Ezequiel 36, do 25 ao 27, que diz assim: Aspergirei água pura sobre vocês e ficarão puros. Eu os purificarei de todas as suas impurezas e de todos os seus ídolos. Darei a vocês um coração novo e porei um espírito novo em vocês. Tirarei de vocês o coração de pedra e lhes darei um coração de carne. Porei o meu espírito em vocês e os levarei a agirem segundo os meus decretos e a obedecerem fielmente às minhas leis. Outro texto que eu citei, Joel 2, 28 e 29, diz assim: E depois disso derramarei do meu espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e as suas filhas profetizarão, os velhos terão sonhos, os jovens terão visões. Até sobre os servos e as servas derramarei do meu espírito naqueles dias. Então veja a expectativa desse derramamento poderoso, pleno do Espírito Santo. Um outro elemento importante de expectativa do Antigo Testamento
é o que diversos autores chamam de Dia do Senhor. Vários autores bíblicos citam esse dia, o dia, um dia de visitação, no qual Deus trará graça e salvação para alguns e condenação e juízo para outros. Nós vemos isso, por exemplo, lá em Joel 2, 30 a 32, a continuação do texto que nós lemos agora, que diz assim: mostrarei maravilhas no céu e na terra, sangue, fogo e nuvens de fumaça. O sol se tornará em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e temível dia do Senhor. E todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, pois conforme prometeu o Senhor no monte Sião e em Jerusalém, haverá livramento para os sobreviventes, para aqueles a quem o Senhor chamar. Aqui nós temos o dia do Senhor ligado a uma expectativa de graça, de salvação. Já em Sofonias, nós lemos outro sentido. Veja só, Sofonias 1, 14 a 16. O grande dia do Senhor está próximo e logo vem. Ouçam, o dia do Senhor será amargo, até os guerreiros gritarão. Aquele dia será um dia de ira, dia de aflição e angústia, dia de sofrimento e ruína, dia de trevas e escuridão, dia de nuvens e negridão, dias de toque de trombeta e gritos de guerra contra as cidades fortificadas e contra as torres elevadas. Veja então esse elemento, graça e também condenação. Temos mais um aspecto de expectativa no Antigo Testamento: novos céus e nova terra. Por conta do pecado do ser humano, toda a criação está debaixo de maldição. Então, já no Antigo Testamento, nós vemos essa expectativa de que Deus renovaria toda a criação. Deus não traria só redenção para o ser humano, mas Deus também recriaria toda a criação, todo o universo, porque a criação é a expressão da glória de Deus também, é o palco na qual o ser humano, como vice-regente de Deus, atua. Nós vemos essa promessa, por exemplo, lá em Isaías 11, 6 a 9, que diz assim: o lobo viverá com o cordeiro, o leopardo se deitará com o bode, o bezerro, o leão e o novilho gordo pastarão juntos, e uma criança os guiará. A vaca se alimentará com o urso, seus filhotes se deitarão juntos, e o leão comerá palha como o boi. A criancinha brincará perto do esconderijo da cobra, a criança colocará a mão no ninho da víbora. Ninguém fará nenhum mal, nem destruirá coisa alguma em todo o meu santo monte, pois a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Mais um texto, Isaías 65, 17 e 18. Pois vejam, criarei novos céus e nova terra, e as coisas passadas não serão lembradas. Jamais virão à mente. Alegrem-se, porém, e regozijem-se para sempre no que eu vou criar, porque vou criar Jerusalém para regozijo e o seu povo para a alegria. Então a criação ou a recriação do novo céu e da nova terra. E por fim, o último aspecto de expectativa do Antigo Testamento é o que nós chamamos de últimos dias. Essa expressão aparece em vários textos proféticos do Antigo Testamento e nós podemos dizer que essa expressão, últimos dias, resume toda a essência da revelação do Antigo Testamento sobre o futuro, porque coloca em foco essa expressão, o destino individual, o destino geral, e mostra e enfatiza o propósito de Deus de trazer salvação e julgamento. Veja, por exemplo, Isaías 2, verso 2. Nos últimos dias o monte do templo do Senhor será estabelecido como principal. Será elevado acima das colinas e todas as nações correrão para ele. Agora outro texto, Oséias 3:5. Depois disso, os israelitas voltarão e buscarão o Senhor, o seu Deus, e Davi, o seu rei. Virão tremendo atrás do Senhor e das suas bênçãos nos últimos dias. Então essa expressão aparece em diversos outros textos. É a grande expressão que resume o ensinamento do Antigo Testamento sobre o futuro, os últimos dias. Então nós vimos até agora essa expectativa escatológica no Antigo Testamento. Veja que há toda uma perspectiva sobre o futuro. Há uma perspectiva escatológica no Antigo Testamento. Então nós podemos dizer que a fé dos crentes do Antigo Testamento olhava para frente, olhava para o futuro. E Hebreus 11 vai dizer para nós que
esse ato de olhar para o futuro e de aguardar a intervenção de Deus na história foi o que fortaleceu esses irmãos na fé. Foi o que deu ânimo para que eles prosseguissem. Agora, vale a pena perguntar: será que os crentes do Antigo Testamento tinham uma ideia clara de como que essas diversas expectativas e profecias se cumpririam? E a resposta para isso é não. Provavelmente eles criam e entendiam que tudo aconteceria de uma única vez. Os profetas, quando entregavam suas profecias, mesclavam elementos que nós entendemos que se referem à primeira vinda de Cristo com elementos que se referem à segunda vinda de Cristo. Nós chamamos isso na teologia de horizonte ou perspectiva profética. Os profetas olhavam para frente e eles viam uma coisa só. Mas quando mais nós nos aproximamos de algo, nós conseguimos discernir. Pense, por exemplo, em uma cadeia de montanhas. Quando você está na estrada viajando e você vê lá ao fundo uma cadeia de montanhas, parece uma coisa só. Mas quando você vai se aproximando com o carro, você percebe que são várias montanhas de vários tamanhos distintos. A mesma coisa se aplica aqui. Os profetas olhavam para frente, para esse dia da chegada do Messias, e entendiam que tudo o que eles profetizavam se concretizaria com a chegada do Messias. Agora, quando vem o Novo Testamento, nós entendemos que o que parecia ter apenas um cumprimento, na verdade tem dois. E com isso, nós entramos então na escatologia do Novo Testamento. Vimos até agora a do Antigo Testamento e falamos que a marca principal da escatologia do Antigo Testamento é expectativa, esperando a chegada do Messias e tudo o que viria com ele. Já a marca central da escatologia do Novo Testamento não é expectativa, mas é cumprimento. Porque os apóstolos e escritores do Novo Testamento entendiam que a vinda de Cristo como Messias, o ungido, era o cumprimento da expectativa central do Antigo Testamento. Se a expectativa central era a chegada do Salvador, ele vem. Ele veio e então ele cumpre essa expectativa central. Ao mesmo tempo, os autores do Novo Testamento sabem que várias coisas profetizadas no Antigo Testamento, além de outras que o próprio Cristo falou, não aconteceram ainda. Então, no Novo Testamento, nós temos um olhar para trás, para o passado, olhando para o que Cristo fez, mas também para o futuro, aguardando a realização final, completa, das coisas que ainda restam. Então, nós temos no Novo Testamento a marca principal sendo o cumprimento, mas também temos expectativa de que as coisas que faltam ainda se cumpram. Por isso, normalmente nós dividimos a escatologia do Novo Testamento em dois grandes blocos. O primeiro bloco é a escatologia inaugurada. Com a chegada do Messias, as coisas esperadas para o futuro já estão acontecendo, pelo menos em parte. Aquilo que o Antigo Testamento esperava já aconteceu. O futuro para eles já chegou para nós. O Messias veio. E nós já experimentamos realidades, pelo menos parcialmente, da vida futura. Esse é o primeiro bloco, a escatologia inaugurada. Em segundo lugar, temos a escatologia futura, que se refere às coisas que ainda vão acontecer na vinda do Senhor Jesus. Então, Novo Testamento, não temos só cumprimento. Essa é a marca central, sim. Mas também há expectativa. Nós olhamos para o passado, mas também olhamos para o futuro. Sendo assim, quais são as principais características da escatologia do Novo Testamento? Talvez nós possamos dizer que o aspecto principal da escatologia do Novo Testamento é uma tensão entre o já e o ainda não. Nós já vivemos coisas agora do futuro, mas ainda não em sua totalidade. Algumas coisas já foram cumpridas, outras não. Nós já estamos salvos pela obra de Cristo, mas a salvação ainda não foi completada. Ainda precisamos ser salvos de maneira integral. Nós já desfrutamos agora das bênçãos de Deus, mas ainda não em sua totalidade. O reino já está entre nós, já é uma realidade, mas ainda não de forma total. Cristo já venceu o império das trevas, mas ainda não paralisou o império das trevas. Então há essa tensão
no Novo Testamento de coisas que já são verdades, já são realidades, mas ainda não em sua totalidade. Então essa é a marca central. A tensão entre o já e o ainda não. Mas existem outras marcas. Primeiro, nós podemos dizer que o Novo Testamento apresenta para nós o futuro como sendo inaugurado. A vinda de Cristo é a inauguração das realidades que eram esperadas no Antigo Testamento. Nós vemos isso em diversos textos. Mas a vinda de Cristo não cumpre todas as coisas. Então, no Novo Testamento, há a consciência de que com a chegada de Cristo, nós entramos em um período chamado de últimos dias. Veja só o que Paulo fala em 1 Coríntios 10, 11. Essas coisas aconteceram a eles como exemplos e foram escritas como advertência para nós, sobre quem tem chegado o fim dos tempos. Mais um texto, 1 João 2,18. Filhinhos, esta é a última hora. E assim como vocês ouviram que o anticristo está vindo, já agora muitos anticristos têm surgido. Por isso sabemos que esta é a última hora. Percebe? Para esses autores do Novo Testamento, nós já estamos nos últimos dias. Com a chegada de Cristo, esse futuro é inaugurado. Os últimos dias já estão acontecendo. E isso nos ajuda também a esclarecer a expectativa acerca do futuro. O que no Antigo Testamento era apenas um evento único, no Novo Testamento nós temos o entendimento duplo. Nós temos esses últimos dias, essa era do Messias, digamos assim, e a era que há de vir, a era futura. Então, nós podemos dizer que há o presente, o momento de agora, os últimos dias, e também a era futura. E nós temos vários textos que usam expressões diferentes. Era que há de vir, era por vir, era futura. Então, nós estamos nos últimos dias, aguardando o último dia. Isso é importante que você entenda. Essa expressão último dia é usada no Novo Testamento para se referir ao dia final da volta de Cristo. Olha o que ele diz, o próprio Jesus em João 6,39. E esta é a vontade daquele que me enviou, que eu não perca nenhum dos que me deu, mas os ressuscite no último dia. Então, veja que importante isso, para você entender e ficar claro. Nós temos entre a criação e a primeira vinda de Jesus, o bloco do passado, marcado por expectativa, no Antigo Testamento. Entre a primeira vinda de Jesus e a segunda vinda de Jesus, o tempo que nós estamos vivendo agora, nós estamos nos últimos dias. Um período marcado por cumprimento, sim, mas também expectativa. E quando Cristo vier, aí sim chegará o último dia, em que ele voltará, ressuscitará os mortos e julgará vivos e mortos. Essas são talvez as principais marcas, mas ainda falta uma. O Novo Testamento diz para nós também que o futuro já está garantido. Não só no sentido de que Deus já determinou as coisas, mas no sentido de que, para nós que somos povo de Deus, aquilo que acontecerá no futuro já é uma garantia para nós hoje, porque nós já experimentamos essas realidades. O Espírito Santo em nós é o penhor, a garantia da nossa salvação plena que acontecerá. A ressurreição de Jesus é a garantia da nossa. A primeira vinda de Cristo é a garantia da segunda e assim por diante. Então, o Novo Testamento apresenta para nós que aquilo que nós já temos hoje, os elementos que temos hoje já são a garantia de que nós viveremos no futuro todas essas realidades de forma plena. Então essas são as principais características acerca do futuro. Agora, para encerrarmos a nossa aula, por que é importante nós gastarmos tempo pensando nisso? Por que é importante nós gastarmos tempo entendendo como que a Bíblia desenha para nós essa expectativa do futuro? E para isso eu quero falar um pouco sobre a escatologia e a visão da história. Quando nós olhamos para a palavra de Deus e entendemos
que há uma perspectiva futura, isso nos ajuda a interpretar toda a história humana. E ao analisarmos a palavra de Deus em sua totalidade, nós vemos que ela dá para nós princípios para interpretarmos a história. E de modo muito breve, eu quero citar alguns princípios que a escatologia nos ajuda a colocar em prática na interpretação da história. Primeiro, nós entendemos que a história é um desenvolvimento dos planos e propósitos de Deus. A história não é cíclica, como era o pensamento grego. Deus está conduzindo a história para o cumprimento dos seus propósitos. Ou seja, a história não está abandonada. A história não está ao léu. A história não está vivendo ou acontecendo sem uma supervisão. Não. Tudo caminha para o propósito de Deus. Sendo assim, Deus é o Senhor da história. Deus controla todos os acontecimentos para a sua própria glória e para o bem do seu povo. Além disso, Cristo é o centro da história. Se Cristo é o cumprimento de toda a expectativa, então ele é o centro da história. Tudo culmina nele, tudo aponta para ele. Outro ponto importante. Nós já vivemos o futuro. O futuro já começou com a chegada do Senhor Jesus e nós já experimentamos poderes, realidades futuras, como nós já falamos há pouco. Sendo assim, tudo na história caminha para a sua consumação, para um novo céu, para a nova terra, para a condenação dos ímpios e para a salvação total dos crentes. Agora, esses princípios têm implicações. Entendermos a história dessa forma, interpretarmos a história dessa forma tem implicações. E a primeira é a seguinte: essa compreensão cristã da história é otimista. Nós não somos pessimistas. Por quê? Porque justamente a história não está abandonada. Deus está concretizando o seu plano e ele está então fomentando na história do mundo o seu plano e o bem do seu povo. Então, por mais terríveis que sejam as realidades presentes, nós somos otimistas. Deus está no controle. Ele há de cumprir o seu plano. Além disso, devemos entender que há uma continuidade e descontinuidade entre a era presente e a era futura. Há implicações. As coisas que fazemos hoje podem ter implicações no porvir, no futuro. E nós falaremos mais disso em uma das nossas aulas. Outra implicação, a atividade missionária da igreja é a atividade central. Nós precisamos pregar o evangelho às pessoas. Porque já que o futuro será consumado um dia, e Cristo julgará vivos e mortos, nós queremos que o maior número possível de pessoas ouçam o evangelho e entreguem-se a Jesus, reconhecendo-o como Senhor e Salvador, vivendo para a glória de Deus. Essa é a marca principal da igreja, a atividade missionária. Outro ponto importante, toda a nossa vida está marcada por essa tensão entre o já e o ainda não. Nós já estamos escondidos em Cristo, mas ainda sofremos nessa vida. A igreja já é vitoriosa, mas ainda é perseguida. Então, há essa tensão, e se nós não entendermos essa tensão, nós entraremos em colapso, em choque, em dúvidas acerca do que Deus está fazendo. Deus permite que essa realidade seja vivida nessa tensão. Por quê? Porque o reino de Deus avança ao mesmo tempo em que o império do mal também avança. E nós temos esse choque, essa batalha entre o reino de Deus e o império do mal. E às vezes parece que o império do mal está vencendo. Parece que a igreja está perdendo. Mas a verdade é que, por pior que seja a situação, Deus sempre concretizará o seu plano e será vitorioso, assim como o seu povo. Então veja que a escatologia dá para nós uma lente para que a gente interprete a história. Por isso ela é tão importante. Sendo assim, para concluir, vale a pena perguntar: o evento escatológico mais esperado está no futuro ou no passado? E a resposta para isso é: no passado. O evento escatológico mais importante é a vida, a morte e a ressurreição de Jesus.
Tudo que há de acontecer no futuro é apenas a concretização, a completude, a finalização do que Cristo já iniciou na sua vida, morte e ressurreição. E esses são então os princípios e as características centrais da escatologia bíblica. Eu espero que essa aula tenha abençoado você, tenha esclarecido algumas coisas. Certamente você teve várias dúvidas ao ouvir essa aula, então não perca as outras para que você possa entender mais sobre esse assunto fascinante da palavra de Deus. Nós nos vemos na nossa próxima aula. Deus abençoe você e a sua família. Até mais!